Boa noite a todos do YouTube. Estamos dando início a mais uma mesa do terceiro CODIRE, da Comissão de Direito Internacional do IAB, né, que é o Instituto de Advogados da Bahia. Eu sou Maria Eduarda Adorno, membro da comissão, e estamos hoje para tratar da mesa sobre Direito Internacional Humanitário, trabalhando como associado no Departamento Jurídico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E, para apresentar essa palestra, temos o Dr. Júlio Veiga Bezerra. Obrigada, Júlio, por estar hoje com a gente e por aceitar o convite. Bem, antes de dar a palavra para Júlio, para ele começar a explicar um pouco da experiência dele, vou dar um breve resumo sobre o currículo dele, né? Ele é mestre em Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos pela Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, da Suíça, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRGS, com período sanduíche na Justus Lieb Universität Janssen, eu acho que eu falei errado, não sei falar alemão, perdão, cofundador e assessor jurídico da UFRGS, IHL Clinic, trabalhou na Geneva Human Rights Platform, em Genebra, na Suíça, atuando no Sistema ONU de Direitos Humanos e no Independent International Legal Advocates de Nova York, Estados Unidos, no estudo do direito internacional aplicável ao ciberespaço. Desde 2022, atua como associado no Departamento Jurídico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, na sede em Genebra. No CICV, trabalhou no Serviço de Assessoramento em Direitos Humanos, nas pastas de currículos acadêmicos, pessoas desaparecidas e contra-terrorismo. Atualmente faz parte do time responsável por questões relacionadas a desarmamento e condução das hostilidades. Um currículo bem interessante aqui para estar debatendo esse tema com a gente. Sem mais delongas, sendo realizada essa introdução, vou passar a palavra para o palestrante. Novamente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Maria. Boa noite a todos e todas. Boa tarde. Acredito que eu estou falando de um fuso horário diferente, então, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. E é um prazer estar aqui com todos e todas vocês. Eu queria agradecer desde já a Comissão de Direito Internacional do Instituto dos Advogados da Bahia e aos organizadores do Congresso, especialmente a professora Juliette Robichese e também ao Danilo pelo convite. Foi uma grande satisfação para mim estar falando para uma audiência no Brasil e para brasileiros e brasileiras sobre direito internacional humanitário, que não apenas é a minha área de atuação atualmente, mas também uma área em que eu sempre estive bastante apaixonado e eu espero compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência, um pouco da minha carreira, mas ao mesmo tempo falar um pouco sobre o direito internacional humanitário e sobre o Comitê Internacional da Cruz Vermelha da mesma forma. Eu preparei algumas coisas para a gente conversar hoje, para eu apresentar para vocês. A ideia dessa conversa é realmente, como eu disse antes, ser uma conversa. Eu acho que é muito importante assim a gente desmistificar um pouco do que é o trabalho, ter uma carreira internacional. E assim, vindo do Brasil, às vezes quando a gente está um pouco desligado assim de como é a carreira internacional, às vezes parece tão impossível, sabe? Eu queria trazer um pouco da minha perspectiva, da minha experiência, para encorajar outros estudantes, outros profissionais, para também estarem atentos a essas oportunidades. E acho que esse é um primeiro elemento, né? Mas o segundo elemento é colocar isso no contexto do direito internacional humanitário, que, como eu falei antes, pessoalmente é uma área da qual eu sou apaixonado e que eu venho estudando e pesquisando por muito tempo, mas ao mesmo tempo é uma área no Brasil na qual a gente ainda não é tão difundida como outras áreas, como o direito internacional dos direitos humanos. Mas, simplesmente por uma questão técnica, o fato de nós não termos estabelecido
um conflito armado no Brasil de acordo com as normas do direito internacional humanitário, mas, ao mesmo tempo, a importância de se falar sobre esse tema e de se difundir e disseminar o conhecimento de direito internacional humanitário, que é uma obrigação de todos os Estados partes das Convenções de Genebra de 1949. Então, é muito importante falar sobre esse tema. Eu vou falar, então, um pouco com vocês hoje sobre alguns pontos, como eu comentei. A minha apresentação vai ser dividida em três partes. Primeiro, falando um pouco sobre o que é o direito internacional humanitário, de uma maneira geral. Eu acredito que talvez, eu sei que amanhã vocês vão estar ouvindo de outros colegas numa mesa de direito internacional humanitário. Eu sou talvez a primeira pessoa falando sobre direito internacional humanitário aqui, então eu queria, digamos, colocar enquadrar a nossa discussão para vocês entenderem em que contexto do direito internacional a gente está conversando e a gente está falando. Para, em seguida, eu falar um pouco sobre o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, sobre o trabalho do CICV, sobre como o trabalho jurídico do CICV globalmente, né? E, em último lugar, assim, eu vou dedicar um tempo maior da apresentação a isso, falar um pouco sobre a minha experiência, a minha carreira, como trabalhando como associado no departamento jurídico atualmente, mas também, digamos, os passos que eu tomei até chegar lá, e eu espero que isso seja interessante e importante para todos e todas que estão ouvindo. E, assim, um primeiro disclaimer que eu acho que é super importante é o fato, assim, eu sou um jovem profissional como muitas pessoas, então a minha carreira não é assim tão longa, então eu estou aprendendo com outros colegas também, então eu imagino que enquanto eu era estudante, né, de graduação, eu sempre tive pessoas que foram referência para mim, e uma coisa que eu sempre pensei é que, independente de onde a gente esteja trabalhando internacionalmente, é muito importante a gente levar esse conhecimento de volta para o país de onde nós somos enfim, servir de auxílio para pessoas que também querem trabalhar nessa carreira, nessa área, mas, ao mesmo tempo, enfim, como eu disse no início, desmistificar o que é ter uma carreira internacional, especificamente em direito internacional humanitário. Então, enfim, então, primeiro que eu gostaria de trazer um pouco do que é o direito internacional humanitário. O que nós estamos falando quando nós usamos essa terminologia, direito internacional humanitário. Então, o direito internacional humanitário é o ramo do direito internacional público, né, é colocado na área do direito internacional público, que se refere aos conflitos armados. Então, é o direito internacional desenvolvido, né, são regras desenvolvidas que são aplicáveis quando existem situações de conflito armado. E ele também é conhecido, por exemplo, tanto como direito internacional dos conflitos armados, como direito internacional, direito da guerra. Mas a terminologia direito internacional humanitário ela é utilizada exatamente com o intuito de ressaltar o elemento humano que existe, inclusive em tempos de guerra, em tempos de conflitos armados. Então, esse, digamos que é o centro, né, do direito internacional humanitário. Mas, como eu falei, como eu comentei anteriormente, é muito interessante também pensar sobre esse ramo do direito, porque não é um ramo tão difundido no nosso país como outros ramos. E como eu falei, porque talvez o nosso país não enfrenta uma situação de conflito armado como nós enxergamos e vemos em outros países, né? Então, é muito importante, mesmo assim, eu sempre disse isso, difundir esse ramo do direito, e por ser uma obrigação dos Estados partes das Convenções de Genebra. Mas, assim, uma coisa que nós precisamos pensar quando a gente fala em direito internacional humanitário é o objetivo desse ramo do direito. E o objetivo principal e eu sempre digo isso nas aulas e nos treinamentos que eu conduzo, é um objetivo que tem que tem dois lados. Então, existe um primeiro lado, que é a proteção
a proteção daquelas pessoas que não participam ou que não participam mais das hostilidades, né? E por um outro lado, né, esse é o primeiro lado, e o outro lado do objetivo do direito internacional humanitário é limitar os meios e métodos de guerra, né, empregados em situações de conflito armado. E esse objetivo ele é muito importante, porque ele diz exatamente como o direito internacional humanitário é construído e como ele é classificado. E eu digo sempre isso, né? Foi a maneira que eu aprendi. O direito internacional humanitário ele é bastante lógico, mas então ele tem várias caixas que a gente tem que identificar para poder fazer qualquer análise no direito internacional humanitário. Então, quando a gente está falando sobre esse objetivo que tem dois lados, a gente fala da proteção das pessoas, que é esse primeiro lado. Então, o direito internacional humanitário ele tem um objetivo de proteger as pessoas que não participam ou que não participam mais das hostilidades. E de quem a gente está falando aqui? A gente está falando, por exemplo, de pessoas que estão sob controle de uma das partes do conflito. A gente está falando sobre civis protegidos, sobre combatentes ou de combate, que a gente fala combatentes que são capturados e que não estão mais, digamos, ativamente participando das hostilidades. Uma vez que esses combatentes são capturados e se tornam prisioneiros de guerra, essas pessoas elas detêm uma certa proteção no direito internacional humanitário. E esse lado, essa primeira faceta do direito internacional humanitário é o que a gente comumente chama de direito de Genebra, que foi um direito construído em relação à proteção das pessoas, né? E esse direito, ele meio que o seu principal fundamento, né, a sua principal base jurídica são as convenções de Genebra de 1949. Eu vou falar um pouco mais das fontes em seguida, mas é só para situar vocês no geral, assim, no que a gente está conversando hoje. E no segundo, o outro lado que eu comentei com vocês é o lado que a outra faceta é a que limita os meios e métodos de guerra. E isso se refere ao que a gente chama direito da Haia, que é um direito construído basicamente focado na limitação desses meios e métodos. E o que são meios e métodos? Quando a gente fala de métodos, a gente fala sobre as táticas militares, as táticas de guerra. Por exemplo, quando você táticas e estratégias militares específicas, por exemplo, camuflagem é uma tática de guerra específica, como que isso é regulado no direito internacional humanitário. E do outro lado a gente tem os meios, né, que são basicamente, a gente se refere a armas, são as armas empregadas para que você as armas empregadas numa situação de conflito armado que são utilizadas. E essas armas têm uma regulação, não apenas no corpo dos principais tratados, mas também em diversos outros tratados específicos de desarmamento que foram celebrados para que esse corpo jurídico e essa regulação existisse. Então, por que a gente chama de direito da Haia? Porque lá no início, né, no início do século XX, no final do século XIX, no início do século XX, os primeiros tratados foram celebrados na Haia e foram regulações se referindo basicamente aos meios e métodos de guerra, ou seja, a condução das hostilidades. Por isso que a gente chama de direito da Haia, porque se refere não à proteção das pessoas uma vez que elas estão sob poder de uma das partes do conflito, mas é uma regulação durante a condução das hostilidades, ou seja, como eu falei, as armas que a gente está empregando durante a condução da guerra, quem que eu posso mirar, quem que pode ser atacado, que tipo de ataque vai ser justificado no direito internacional humanitário, que ataque é legal ou não. Então, todas essas questões são questões que se referem à maneira como o conflito é conduzido
e não como sobre a proteção daquelas pessoas que estão sob o poder de uma das partes do conflito. Então, quando a gente olha para o direito internacional humanitário, a gente tem que olhar para esses dois lados, porque é assim que o direito internacional humanitário é regulado. Uma coisa muito importante também são as fontes, né? Então, o que a gente está falando quando a gente fala sobre direito internacional humanitário? A gente tem uma série de tratados que existiram, como eu falei, no início do século XX, e tratados regulando métodos específicos de guerra, mas eu diria que o direito internacional moderno, como a gente conhece, ele foi, digamos que, cristalizado e tipificado por meio das Convenções de Genebra de 1949. São 4 convenções, e cada uma delas trata sobre um tema específico. A primeira convenção tratando sobre feridos e doentes no terreno, em campanha. A segunda convenção tratando sobre feridos, doentes e náufragos no mar. A terceira convenção tratando sobre prisioneiros de guerra. E a quarta convenção tratando sobre civis protegidos, sobre a proteção de civis. E logo depois, em 1977, a gente teve os protocolos adicionais, que foram protocolos que vieram a complementar essas convenções de 49, e eles abordaram muito do que eu falei para vocês, desse direito da Haia, que antes que as convenções de Genebra de 49 não abordaram. Então a gente diz comumente que os protocolos de 1977, eles meio que trouxeram no mesmo documento o direito de Genebra, ou seja, a proteção das pessoas sob poder de uma das partes do conflito, e também a limitação dos meios e métodos de guerra, ou seja, como a guerra é conduzida. E daí, é por esse motivo que nós enxergamos, por exemplo, tanto no protocolo adicional número 1, quanto no protocolo adicional número 2, diversas regras que se referem, por exemplo, aos princípios da condução das hostilidades, a distinção, proporcionalidade e precaução, sobre a maneira como isso é conduzido, tanto no contexto de um conflito armado de caráter internacional, que é o foco do protocolo adicional número 1, quanto conflitos armados de caráter não internacional, que é o protocolo que se refere à regulação do protocolo adicional número 2. E também, em 2005, a gente teve um terceiro protocolo, que é em relação aos emblemas, né? O emblema, o cristal, que foi o emblema introduzido em 2005 por esse protocolo, e que também complementa toda essa regulação, né, do direito internacional humanitário. Então, como eu falei para vocês, o direito internacional humanitário é realmente a regulação da guerra, dos conflitos armados, e ele é aplicável apenas quando existe uma situação de conflito armado. Uma coisa importante também para a gente salientar são... quando a gente está falando sobre conflito armado, que tipo de conflito armado? E como eu comentei para vocês, no direito internacional humanitário, como a gente entende, tem 2 tipos de conflitos: o conflito armado de caráter internacional e o conflito armado de caráter não internacional. O conflito armado de caráter internacional, o conflito armado internacional, ele, em português a gente utiliza a sigla CAI, ele se refere a conflitos entre 2 ou mais estados, ou seja, conflitos cujas partes são estados. Nos 2 polos do conflito há estados, seja um estado ou mais estados. E isso e tem essa aplicação, né, do direito internacional humanitário numa guerra estatal, e a gente tem diversos exemplos atualmente. E o segundo tipo de conflito é o conflito armado de caráter não internacional, conflito armado não internacional, em português a gente fala CANI, né? E esse é um conflito que envolve não apenas estados, mas partes não estatais, ou seja, grupos armados, né? Grupos armados não estatais, que é a terminologia correta. E esses grupos, o conflito armado não internacional, ele pode ser tanto entre um grupo armado contra um estado ou grupos armados entre si. E eu diria que a guerra, de uma maneira assim, tradicionalmente, ela foi conduzida preferencialmente e majoritariamente entre estados, e é por isso que o direito internacional humanitário surgiu. Mas ao longo dos anos, a gente viu que existem muitos conflitos armados, e o maior número de conflitos armados atualmente, eles são de caráter não internacional.
né? Então, o direito internacional humanitário também veio no sentido de regular esses conflitos que envolvem grupos armados, não apenas estados. E óbvio que existe uma regulação mais robusta para o direito internacional humanitário aplicável a conflitos armados internacionais entre estados. Se você olha o protocolo adicional número 1, ele é muito mais robusto e regulamentado do que o protocolo adicional número 2, que se refere a conflitos armados de caráter não internacional. No entanto, o direito internacional humanitário ele se desenvolveu ao longo dos anos. E hoje a gente observa um direito internacional humanitário costumeiro que se aplica, em grande medida, aos conflitos armados de caráter não internacional, complementando, digamos, essa falta de regulação que existe nessa natureza de conflito. E é interessante observar que o direito internacional humanitário, como a guerra regulada, é um direito que se origina do costume. Você, por exemplo, durante o século XIX, não existia essa regulação tão robusta como a gente vê hoje, mas ainda assim existem costumes de guerra que eram, digamos, respeitados de alguma maneira pelos diferentes reinos ou estados naquele contexto que estavam numa situação de guerra, de conflito armado. E o direito internacional humanitário ele surge, digamos que codificando esse costume que já existia. Então, o direito internacional humanitário costumeiro, ele ainda representa uma parte muito importante da regulação, especialmente em situações de conflito armado não internacional. Então, por exemplo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha desenvolveu em 2005, publicou um estudo muito importante que se chama o estudo em direito internacional humanitário costumeiro, né? Que existe uma database que vocês podem acessar. Eu posso compartilhar o link com vocês depois, que eu acho uma database muito importante, em que eles identificaram diversas normas de direito internacional humanitário que também têm caráter costumeiro. Então, essas normas, muitas delas são aplicáveis tanto em conflito armado de caráter internacional entre estados, quanto em conflitos armados de caráter não internacional, quando envolvem grupos armados, e algumas, ainda existe algum debate se elas também são aplicáveis em conflitos armados de caráter não internacional, mas é um estudo muito importante. Então, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha contribuiu de alguma maneira para esse debate, para essa clarificação do que são as normas de direito internacional humanitário através desse estudo. E eu acho que dois últimos pontos nessa primeira parte seria a implementação. Não existe um tribunal de direito internacional humanitário, como a gente vê um tribunal de direitos humanos e outros fóruns específicos, mas existe uma série de medidas que são tomadas para você influenciar com que os estados cumpram com essas normas, né? E, claro, a Corte Internacional de Justiça já se pronunciou sobre casos envolvendo violações de direito internacional humanitário. Existem, mesmo o Tribunal de Direitos Humanos também já se pronunciaram sobre isso, mas o direito internacional humanitário, como não existe, digamos, no tribunal per se, existem muitas outras formas de diálogo humanitário feito pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que são utilizadas para você implementar esse direito. E uma forma de implementação é o próprio direito internacional penal, porque os crimes de guerra, que são violações do direito internacional penal, que ocorrem num contexto de conflito armado, então são violações de direito internacional humanitário também. Então essa é uma forma de você aplicar direito, implementar direito internacional humanitário através de, digamos, um mecanismo de accountability, né? E um último ponto é que acho que às vezes a gente tem um pouco dessa confusão. Direito internacional humanitário é diferente de direito internacional dos direitos humanos. Direito internacional dos direitos humanos é o ramo do direito internacional que se refere às obrigações de direitos humanos que um Estado tem para com as pessoas sob seu poder, sob seu controle, né? E, enfim, tem muitos debates sobre até que ponto isso vai, mas, assim, ele é um direito majoritariamente construído para ser aplicável em situações de paz, apesar de que já se
considerado de que ele também aplica concomitantemente com o direito internacional humanitário em situações de conflito armado. Mas direito internacional humanitário não é direito internacional dos direitos humanos. Direito internacional humanitário é um direito que aplica entre as partes de um conflito armado, sejam elas grupos armados ou estados, quando existe conflito armado. Então, você não pode aplicar direito internacional humanitário se um conflito armado não é classificado como tal, seja ele de conflito de caráter internacional ou não internacional. Então, isso foi para situar mais ou menos a nossa discussão. Eu queria conversar com vocês também um pouco sobre o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é onde eu trabalho, e daí falando um pouco mais sobre a minha carreira especificamente. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma entidade, né, com personalidade jurídica internacional, cuja personalidade jurídica internacional vem das próprias convenções de Genebra. As prerrogativas do comitê estão, digamos, estão consubstanciadas nas convenções de Genebra. E isso coloca o Comitê Nacional da Cruz Vermelha numa posição muito, muito, muito diferente, porque nós não somos uma organização internacional intergovernamental, como é a ONU, a União Europeia, mas nós também não somos uma ONG, uma organização não governamental. Nós dizemos que somos uma organização internacional de caráter sui generis, porque nós temos esse mandato especial cuja personalidade jurídica e a base jurídica vem das convenções de Genebra, vem do direito internacional humanitário, que foi uma prerrogativa dada pelos próprios estados, que decidiram que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha teria esse tipo de atuação e de prerrogativa. Então, eu queria comentar também que o comitê, a gente tem uma atuação global. Então, por exemplo, eu trabalho em Genebra, eu moro em Genebra e trabalho em Genebra, onde é digamos, a sede do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas o CICV, ele tem uma atuação no mundo todo, né? Existem delegações em diferentes partes do mundo, e eles fazem um trabalho especificamente em situações de conflito armado. Então, digamos que o mandato do CICV, ele é ligado a fornecer uma resposta às situações emergenciais de conflito armado, então prestar essa assistência, mas ao mesmo tempo promover respeito pelo direito internacional humanitário e pela implementação do direito internacional humanitário no direito doméstico. Então, às vezes a gente vê o trabalho da Cruz Vermelha, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, como sendo especificamente fornecendo no terreno assistência humanitária para aquelas pessoas afetadas por situações de conflito armado, que é um trabalho que realizaram, mas também existe um trabalho muito importante jurídico que é feito pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, porque isso é parte do nosso mandato, clarificar e auxiliar o desenvolvimento do direito internacional humanitário. O desenvolvimento é feito pelos estados, mas nós temos essa prerrogativa, esse mandato de auxiliar nessa clarificação e nesse desenvolvimento. E é muito interessante, porque existe vários advogados e assessores jurídicos que trabalham no Comitê Internacional da Cruz Vermelha com questões de direito internacional. Então, por exemplo, no departamento jurídico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Genebra, existem diversos setores dentro do departamento jurídico trabalhando com questões como você responde às operações, por exemplo, se você tem uma situação de conflito armado no terreno, quais são as implicações jurídicas desse conflito armado e como você responde a isso, como que você fala com as partes no conflito. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é responsável por realizar um diálogo confidencial e com neutralidade enfim, bilateral e humanitário com as partes do conflito, para que, se hajam violações, que nós conversemos com as partes do conflito e pô, essa violação está ocorrendo e determinada medida deve ser tomada para que essa violação não ocorra mais. E por isso existe um trabalho jurídico por trás, que é bem ligado às operações. Mas esse não é o único trabalho jurídico que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha faz. Existe um trabalho, por exemplo, de clarificação do direito internacional humanitário. Então, por exemplo, existem os comentários feitos às convenções de Genebra. Nós tivemos os comentários atualizados
que o primeiro comentário atualizado da primeira Convenção de Genebra foi agora em 2016, a gente teve outro em 2017, a da terceira convenção em 2020, agora tem as próximas convenções e os protocolos a vir também. Então, tem um trabalho para clarificar o que significa interpretar o direito internacional humanitário, que está se desenvolvendo. Também existe um trabalho de diplomacia multilateral. Quando a gente está falando, por exemplo, sobre o desenvolvimento de novos tratados que vão regular armas específicas que são utilizadas em situações de conflito armado. Como é que a gente coloca o direito internacional humanitário nesse sentido? Como é que a gente traz à mesa quando os estados estão conversando e falando sobre quais normas devem ser incluídas nesses tratados? Como que as preocupações humanitárias, os civis que vão ser afetados pelas consequências do conflito armado, como que essas preocupações vão ser incluídas nas normas que serão decididas em um tratado específico. Então, existe um trabalho jurídico do comitê de fazer essa diplomacia junto com os estados, tanto na ONU quanto em outros fóruns multilaterais. E o que falar também sobre o trabalho relacionado a como que os estados devem implementar na legislação doméstica. Porque, como vocês sabem, quando você ratifica um tratado e você implementa esse tratado como lei na sua legislação doméstica, existem sérios passos que você tem que tomar até lá. Como que você confirma e garante que as normas internacionais vão ser implementadas da melhor maneira? Então, existem assessores jurídicos e um time trabalhando nisso. E o que falar também sobre os temas que são mais recorrentes e novos, sobre armas autônomas que se utilizam em situação de conflito armado, ou sobre satélites que são utilizados para dar apoio a partes dentro de um conflito armado. Todos esses elementos são novas questões que se pensam. Então, também tem um time jurídico por trás pensando em como o direito internacional humanitário deve ser interpretado à luz das novas tecnologias de guerra ou das novas preocupações de guerra. O que falar sobre questões de gênero, de pessoas que são por causa da sua orientação sexual ou por causa da sua condição enquanto refugiados, são afetadas pelo conflito armado. Então, todas essas questões, elas são também pensadas dentro do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e existe um time de pessoas por trás tentando auxiliar e avançar o direito internacional humanitário nesse ponto. Então, agora que eu falei um pouco sobre o CICV, com uma última parte também da minha apresentação, eu queria trazer um pouco para vocês como que, então, eu falo sobre a minha carreira e sobre como eu estou trabalhando dentro desse mundo, né, do direito internacional humanitário. Como eu falei para vocês, eu sou originalmente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e eu me formei em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e eu sempre tive uma afeição pelo direito internacional de maneira geral. Eu trabalhei durante muito tempo, durante a graduação, com direito internacional dos direitos humanos e com o sistema interamericano de direitos humanos. Então, é um tema que eu me interessava bastante, fiz pesquisa nesse tema durante muito tempo e trabalhei sobre o procedimento da corte e como o procedimento da corte era utilizado na proteção, na garantia de que pessoas em situações de vulnerabilidade teriam acesso aos procedimentos da corte. E por muito tempo eu trabalhei com esse tema, mas junto a esse tema eu sempre me interessei por questões envolvendo situações de violência, como as pessoas eram afetadas por situações de violência, não necessariamente em conflito armado, mas situações de violência de maneira geral. Mas sempre tive, digamos que, esse interesse no direito internacional desde o início da faculdade. E eu diria que, assim, eu sempre tentei me engajar o máximo que eu pude em atividades relacionadas a isso. Então, tudo que, digamos que a URGS
me ofereceu em questões de grupo de pesquisa, de atividades extracurriculares. Foram atividades que realmente eu tentei participar o máximo que eu pude para ter, digamos que, uma exposição a esse conteúdo. Eu digo sempre que no Brasil, assim, a gente ter uma carreira internacional, trabalhar com direito internacional, às vezes parece um pouco longínquo, né? Porque a gente acha é um pouco difícil de se inserir e às vezes também dependendo das condições socioeconômicas que a gente vem, que é uma realidade, né? Que é muito diferente de enfim, você tem uma nacionalidade europeia, você já mora na Europa, é muito mais fácil você ter acesso a determinados. Então é muito difícil você vir de uma condição socioeconômica vulnerável para acessar esses lugares. Então, eu sempre, digamos, da minha experiência pessoal, eu sempre tentei buscar o que a universidade pública poderia me oferecer. E eu sou muito grato à universidade pública. A gente tem que falar e ser bastante grato à universidade pública de muitas maneiras. Mas eu digo que a minha trajetória começou muito com o direito internacional dos direitos humanos. E eu participei de modelos das Nações Unidas por muito tempo. Uma coisa que me ajudou bastante foram os moot courts, né, que são os tribunais simulados, que eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo tenham participado ou estejam participando. E eu acho que isso foi um grande divisor de águas na minha carreira, porque eu tive muita exposição ao trabalho num idioma diferente, trabalho jurídico num idioma diferente, mas também ao todo a um network de pessoas que trabalham com esse tema, né? Então, eu participei do Philip C. Jessup International Moot Court Competition, que muitas pessoas participaram, do concurso nacional de sistemas internacionais de direitos humanos, que foi um concurso que existia na época pelo Ministério dos Direitos Humanos do Brasil, que era mais sobre direitos humanos. Mas eu digo que uma coisa que realmente mudou, assim, que me deu exposição a esse tema, foi quando eu tive a oportunidade de realizar parte dos meus estudos da graduação na Universidade de Gießen, na Alemanha. E eu digo que essa oportunidade foi muito interessante, porque eu tive uma bolsa para poder estudar, porque, como vocês sabem, existem muitas limitações financeiras vindo do Brasil para se acessar esses lugares. Então, assim, tive a sorte de ser financiado nesses estudos lá. E eu trabalhei com pesquisa tanto num departamento que trabalhava tanto com direito internacional humanitário, especialmente em questões de desarmamento, quanto em direito internacional penal. Então eu trabalhei durante meu tempo na Alemanha como pesquisador em parceria com a Cruz Vermelha Alemã, num projeto em como os tribunais alemães implementam direito internacional humanitário costumeiro e como que essas decisões podem ser utilizadas como prática estatal para a formação de costume no direito internacional humanitário. Então, foi uma pesquisa que realmente, digamos que me deu uma boa base jurídica nesse ponto. E, por um outro lado, eu participei de uma competição que foi a Jumping the Competition, que eu digo que é uma competição muito importante que a gente participa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um grande network de pessoas que trabalham com direito internacional humanitário, a maior competição de direito internacional humanitário no mundo e que, enfim, reúne vários estudantes de todas as partes do mundo que querem trabalhar com essa área. Então, tem essa ideia do role play, não é um moot court, assim, de estar no tribunal, mas é uma competição em que você digamos, tem vários papéis diferentes. Uma hora você é o ministro da Defesa, outra hora você é o representante de uma ONG tentando trazer casos de violações de direito internacional humanitário fazendo advocacy. Então, assim, tem várias nuances. E eu diria que, assim, uma coisa que levou a outra foi que depois desse meu período na Alemanha, eu voltei para o Brasil e junto com outro colega eu tive a oportunidade de fundar a Clínica de Direito Internacional Humanitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a URGS Eichel Clinic, que é esse projeto que a gente tem desde 2019. E a nossa ideia, a gente teve um grande parceiro, que foi nosso colega Gabriel Valadares, que é o assessor jurídico
do comitê, da delegação regional para a América do Sul no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, cobrindo Brasil, Argentina, Chile, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, e foi muito interessante porque a gente teve esse auxílio do CICV para fundar a clínica. E a nossa ideia fundando a clínica foi exatamente disseminar o direito internacional humanitário no Brasil. Disseminar o seu conteúdo, porque é uma obrigação dos estados, né? Mas a gente não tem tanto ensino do direito internacional humanitário, a gente tem um ensino robusto nas Forças Armadas, no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, mas não são tantas universidades assim no Brasil que a gente tem uma disciplina de direito internacional humanitário. Como eu falei, o direito internacional dos direitos humanos é muito mais difundido porque é uma realidade mais próxima da nossa. Então, a clínica foi foi objeto dessa nossa, digamos, dessa nossa ideia. Então, eu trabalhei como coordenador da clínica até um certo momento. Depois disso, me tornei consultor e assessor jurídico. E na clínica a gente tem vários projetos. Então, a gente tentou trazer o direito internacional humanitário para a nossa região. Então, a gente apresentou uma peça de Amicus Curiae na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, Aldeia de los Josefinos versus Guatemala, em que a gente tratou exatamente sobre a aplicação do direito internacional humanitário no contexto do conflito armado lá. Então, foi isso enquanto clínica de direito internacional humanitário. E nós também fazemos ensino, a gente capacita tanto as pessoas, os nossos estudantes e profissionais, quanto a gente também fornece treinamentos e cursos para outros colegas. Agora, nesse momento, essa semana, a gente está tendo a Conferência Brasileira de Direito Humanitário, que está sendo promovida pela clínica. Então, a gente tenta fazer essa disseminação. A gente conta com profissionais, tanto das Forças Armadas, como consultores, quanto professores e colegas que já graduados. E a gente também tem um trabalho de treinar estudantes para competições, porque a nossa ideia é capacitar pessoas que sejam preparadas para esse ramo do direito. Então, a gente envia equipes para as competições regionais e internacionais. Então, a Jean-Pictet Competition, a Clara Barton Competition, que ocorre em Washington. A gente também envia para a competição Alegatos na Argentina e para Manuel Muñoz Burero no Equador. Então, a gente tenta participar e ter essa abordagem e esse foco na América Latina, digamos, trazer o direito internacional humanitário não só para o Brasil, mas na América Latina. E, principalmente, o direito internacional humanitário em língua portuguesa. Não existem tantos, digamos, outputs em direito internacional humanitário em língua portuguesa. Então, a gente realmente quer criar um network de pessoas que são formadas, que são profissionais, que são capacitados na área de direito internacional humanitário e que podem, por exemplo, no futuro, assessorar o governo brasileiro em questões de direito internacional humanitário, que podem ensinar direito internacional humanitário nas suas universidades, ou que vão escrever, que vão influenciar decisões em língua portuguesa, sabe? Produzindo em português, porque é muito importante. Então, esse digamos, é o principal trabalho. E hoje eu trabalho como voluntário da clínica, né, como assessor jurídico, consultor voluntário, e que, mesmo sendo do CICV, eu ainda trabalho nessa área. Indo bem agora para o final da minha apresentação, falando da minha experiência no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, depois do meu período como trabalhando na clínica e coordenando a clínica, eu me mudei para Genebra, na Suíça. Eu fiz o meu mestrado em Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos na Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, que é um centro, digamos que é um dos maiores centros de excelência hoje no mundo em Direito Internacional Humanitário, e é um centro que digamos, que pertence tanto à Universidade de Genebra quanto ao Graduate Institute of International Development Studies, também em Genebra. Então, eu fiz um LLM, um mestrado de 1 ano, que focou em direito internacional humanitário e proteção de direitos humanos em situação de conflito armado e violência.
E foi um mestrado bastante específico sobre o tema, então, eu escolhi ele exatamente por esse foco, eu sempre eu acho que para aqueles que estão, aqueles e aquelas interessados nessa área, eu acho que é um programa bastante interessante. Eu apenas consegui vir porque eu tive bolsa integral, tanto em relação ao valor do mestrado quanto ao custo de vida, então eu acho que eu não conseguiria fazer um mestrado no exterior sem uma bolsa, então eu acho que esse é um ponto bastante importante, que essas possibilidades é, são reais, elas existem, a gente tem que procurar e saber, então eu deixo isso como uma dica também, mas assim, o meu sonho sempre foi trabalhar com gestão humanitária e ser um brasileiro nesses espaços onde a gente não vê brasileiros e pessoas do sul global tendo uma voz. E direito internacional humanitário não é uma área onde há tantos brasileiros especialistas nessa área. E acho que esse é meu sonho ainda, né? Tentar, digamos, desbravar essa área e continuar trabalhando nessa área. Depois do meu período no mestrado, eu fiz um estágio dentro desse instituto, na Geneva Human Rights Platform, e a minha atuação foi basicamente no sistema ONU de direitos humanos. Então, eu por um período eu trabalhei por um período como estagiário e depois eu fui contratado como consultor em direitos humanos. Então, eu basicamente trabalhei como como um auxílio, né, auxiliando os sistemas ONU de Direitos Humanos em Genebra. Então, como vocês sabem, o sistema ONU é diferente dos sistemas regionais, mas é um sistema que compreende tanto, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos, que é onde os estados que se reúnem para poder discutir questões de direitos humanos, e isso se refere um órgão subsidiário da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas existem órgãos de direitos humanos, que eles são órgãos de monitoramento de tratados, que são específicos dos tratados. Por exemplo, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Nacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção em relação aos direitos das crianças, a proteção da mulher, a migrantes, enfim, é uma grande máquina, né, de direitos humanos. E tem vários órgãos específicos. Então, essa plataforma onde eu trabalhava como consultor, a gente prestava auxílio aos membros desses comitês da ONU em como eles realizavam o trabalho deles. Então, a gente organizava, por exemplo, como é possível adotar uma abordagem em que você tem interação entre os comitês. Então, como o Comitê de Direitos Humanos, que é o comitê responsável pela implementação, pelo monitoramento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, como as decisões daquele órgão também podem ser utilizadas no comitê que foca sobre o direito das crianças e monitora a implementação da Convenção sobre o Direito das Crianças. Então, a gente trabalhava meio como que um hub de auxílio. E uma experiência muito legal que eu tive foi organizar um exercício de treinamento em Freetown, em Serra Leoa, no final do ano passado, em que a gente foi a Serra Leoa para conversar com o governo de Serra Leoa e trazer esses colegas da ONU em como que esse mecanismo da ONU pode ser colocado dentro da capital do estado, porque para muitos estados estados assim pequenos e sem recursos, é difícil você vir até a ONU, né, que tem muitos custos envolvidos. Então, como que a gente pode trazer a ONU a esses estados? Então, como consultor em direitos humanos, eu trabalhei especificamente analisando as decisões desses órgãos de direitos humanos e como que essas decisões poderiam ser trazidas para o ambiente doméstico. E, em paralelo a isso, eu trabalhei com essa organização em Nova York também, que era sobre direito internacional aplicável ao cyberespaço. Então, como que a ideia era auxiliar estados que não têm tanta proeminência no direito internacional, formulando regras, como que a gente pode auxiliar esses estados a também sentar à mesa com outros estados e participar disso.
Então, essa, digamos que foi essa minha experiência prévia à CICV. E desde janeiro de 2022 eu tenho trabalhado no Comitê Internacional da Cruz Vermelha como associado jurídico, associado do departamento jurídico. E sempre foi um grande sonho trabalhar no Comitê Internacional da Cruz Vermelha e trabalhar dentro dessa área, porque digamos, é a organização que trabalha com direito internacional humanitário. Durante 6 meses eu trabalhei com parte do serviço de assessoramento jurídico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, então, auxiliando os estados a implementar direito internacional humanitário no âmbito doméstico, ou seja, eu trabalhava especificamente com questões de contra-terrorismo, pessoas desaparecidas e círculos acadêmicos. Sobre contra-terrorismo, o trabalho era basicamente enxergar como a legislação dos estados no ambiente doméstico, se elas respeitam ou não o direito internacional humanitário. Porque podem haver organizações, grupos armados que digamos, são partes do conflito armado, respeitam as normas de direito internacional humanitário, mas ainda assim são, digamos que, rotulados como organizações criminosas ou terroristas na legislação doméstica, e isso pode violar, ainda que eles estejam respeitando o direito internacional humanitário. Então, nosso trabalho é realmente ver como essa legislação, ela de contra-terrorismo, ela reflete as normas de direito internacional humanitário de maneira geral. E sobre o trabalho com pessoas desaparecidas, conflitos armados são uma das principais razões pelas quais pessoas também desaparecem, existem os crimes de desaparecimento forçados ocorrem. Então, existe todo um trabalho também sobre como que o direito internacional humanitário protege as pessoas que estão desaparecidas em situações de conflito armado. Então, como a legislação doméstica dos estados abarca essas pessoas. Então, eu auxiliei fazendo a pesquisa, auxiliando nas estratégias que a gente adota para realmente ter esse diálogo com os estados. Então, é sobre a implementação jurídica. E existem vários assessores jurídicos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em vários lugares do mundo que estão dialogando com os estados para achar uma melhor forma de implementar esse direito internacional humanitário e colocar ele assim de forma codificada na legislação doméstica dos estados. Desde julho, eu fiz esse período de 6 meses, desde julho eu trabalho no time de desarmamento e condução das hostilidades. E é o time que eu ainda trabalho até agora. E é muito interessante porque a gente trabalha com novas tecnologias de guerra, ou seja, armas autônomas. Como que a regulação de armas autônomas? Sobre o espaço sideral, como que a gente vai regular o uso de armas no espaço, sabe? Ou cyber, como que é regulado o fato de que estados e partes do conflito armado utilizam operações cyber para atacar, digamos que, os recursos, o cyberespaço ou a internet, os serviços de internet da outra parte do conflito. Essas são coisas que esses são elementos que a Convenção de Genebra de 49 ou o Protocolo de 77 não abordou, porque, digamos, cyberespaços, ou o próprio espaço sideral, ou mesmo armas autônomas, não eram tópicos que naquela época eram de preocupação, mas hoje é uma preocupação. Então, a gente trabalha sobre... a gente frequenta muitos reuniões da ONU, especialmente as reuniões de desarmamento, por exemplo, as reuniões dos estados parte à convenção de certas armas convencionais, ou seja, como que esses estados estão revisando e implementando essas regras sobre as minas antipessoais que foram banidas pela Convenção de Ottawa de 1997. Então, como que os estados estão implementando? Eles estão respeitando o direito internacional humanitário? Ou mesmo sobre, por exemplo, os estados não têm uma opinião ainda sobre se o direito internacional humanitário aplica no espaço ou não. Então, a gente, enquanto organização, vai até essas reuniões da ONU e nós, digamos, fornecemos a nossa opinião sobre como que nós enxergamos o direito internacional humanitário nesse sentido. Então,
é um trabalho bastante importante. Como associado, eu forneço auxílio aos assessores jurídicos em todos esses assuntos. Então, eu trabalho bastante, como eu falei, com essa questão de novas tecnologias, com armas autônomas, ou seja, armas que podem não ter digamos, um ser humano envolvido nas decisões dessas armas. Isso, de um ponto de vista ético, como que você pode decidir a vida de uma pessoa com base numa máquina pode decidir, que também está ligado à questão de inteligência artificial. Então, se isso é utilizado numa situação de conflito armado, como que a gente pode influenciar, né? Então, a questão do espaço sideral, como que as armas são utilizadas, se elas forem utilizadas, que norma que a gente vai aplicar. Num terceiro momento, como eu falei, se cyberataques acontecem num contexto de conflito armado, as mesmas normas que aplicam num conflito armado tradicional aplicam em cyber, se sim, como? Então, são questões que a gente aborda. Mas também questões de guerra que é muito importante, por exemplo, guerras urbanas, né? A gente vê uma situação de guerras urbanas em que existem, quais são as preocupações de civis, o uso de armas explosivas em áreas populosas, onde existem muitas pessoas, principalmente em regiões urbanas. Então, como que o direito internacional humanitário aborda e o que nós fazemos em relação a isso? Então, são trabalhos que nós, enquanto Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a gente tenta estar envolvido em todos esses processos para influenciar a maneira como a gente pode enxergar as preocupações humanitárias no uso dessas armas e influenciar para que esses processos multilaterais de adoção de tratados também reflitam as preocupações humanitárias e de uma certa maneira respeitem o direito internacional humanitário igualmente. Então, eu diria que assim, a minha experiência como associado jurídico tem sido bastante proveitosa e é muito interessante estar envolvido nessas discussões e fornecer esse trabalho jurídico. Então, tem muito trabalho de policy também, né? Mas é um trabalho de policy cujo background é basicamente influenciado pelo direito internacional humanitário. Eu vi que tem algumas perguntas chegando também. Antes de eu abordar as perguntas, eu vou mais ou menos finalizar. Aí acho que a gente pode passar para a questão de perguntas e eu posso abordar essas que foram colocadas aqui também. Eu queria encorajar também a todas as pessoas que estão aqui, que têm um interesse em trabalhar com o direito internacional humanitário, a pesquisarem mais sobre o assunto, pesquisar sobre o trabalho do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Vocês podem entrar no site do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, onde vocês encontram todas as informações a respeito sobre esse trabalho que a gente realiza com desarmamento, sobre condução das hostilidades, o trabalho realizado também com implementação doméstica do direito internacional humanitário, trabalho em relação ao direito internacional humanitário de gênero, pessoas desaparecidas. Essas informações estão no nosso website. E também para encorajar as pessoas que querem seguir uma carreira nisso a procurar também nas suas universidades espaços e oportunidades em que vocês podem se engajar com o direito internacional para começar a ler e trabalhar com o direito internacional humanitário, participar de eventos como esse também. E tem muitas oportunidades também de realizar programas de pós-graduação e mestrado, tanto fora, com bolsa, oportunidades de estágio também, que são muito, muito interessantes. Eu digo assim, por exemplo, no trabalho jurídico, não existem, no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, trabalhando com o direito internacional humanitário, não são muitos brasileiros, né, que trabalham com isso. Então, eu gostaria de encorajar todas as pessoas que têm interesse nisso a realmente se engajarem nisso, porque é um tema muito importante. A gente vê hoje atualmente como é importante, não só para os estados que estão em situações de conflito armado, mas também para aqueles que não estão. Então, eu acho que é um tema que nós, como brasileiros, temos que estar muito em contato, para que a gente tenha mais brasileiros trabalhando nessa área, para que a gente tenha mais produção acadêmica, policy, profissional, em língua portuguesa, em direito internacional
humanitário, e que a gente tome mais, cada vez mais, não controle, mas assim, que a gente se empodere dessa área também de onde a gente vem, sabe? Acho que isso é muito importante. E para as pessoas mais jovens, assim como eu, que querem trabalhar com isso, eu encorajo vocês a continuar nessa empreitada, e eu fico à disposição também para quem quer tirar dúvidas depois sobre como é trabalhar no CICV, ou ter uma carreira nessa área. Eu vi que tem algumas perguntas aqui, eu vou passar Isso. para você, Maria, agora, e daí a gente vê como faz. Obrigada, Júlio. Realmente, sua trajetória é muito interessante e acredito que todo mundo que está assistindo aqui realmente se interessou, porque realmente, como você falou, é importante ter mais brasileiros nesse cenário. E queria agradecer também por esse apoio que você deu aí no final, dizendo, se você quer, corra atrás. Eu achei muito, muito, muito legal. E também, só mais uma coisa que eu queria ressaltar antes de ler as perguntas, isso que você falou dos multicontos. Eu sou apaixonada por multicontos. Eu digo geralmente que eu sou viciada. Eu entro em uma atrás da outra porque é muito boa a experiência que você ganha, além do network. São muito interessantes. Aqui vou ler a primeira pergunta. Prof. Júlio, sobre os desaparecimentos que mencionou, vejo nos noticiários recentes e tem sido também muito divulgado nas redes sociais os desaparecimentos de mulheres e pessoas que estão protestando contra o governo no Irã. O direito humanitário internacional seria aplicável nesse caso? Obrigado pela pergunta. Obrigado também, Maria, por esse ponto. Eu acho que também os food courts são coisas muito importantes, e acho que as pessoas têm. Eu incentivo vocês a participarem. Se vocês têm na universidade de vocês, por favor, participem. Obrigado pela pergunta. Um disclaimer que eu posso dizer antes, assim, como parte do CICV, existe uma certa limitação sobre contextos em que eu posso comentar e falar, mas eu posso falar de uma maneira geral sobre como a regulação das pessoas desaparecidas se aplicaria nesse caso. Eu digo que a categoria de pessoas desaparecidas, elas não, o direito internacional humanitário, ele não é tão, digamos, a regulação não é tão robusta como a gente encontra nos direitos humanos, né? Porque no direito internacional dos direitos humanos você tem uma convenção específica sobre pessoas desaparecidas. Se isso está num contexto, preenche certos requisitos, por exemplo, no Estatuto de Roma, isso também pode ser considerado como um crime contra a humanidade. Mas o direito internacional humanitário, ele, digamos, bebe da fonte também do direito internacional dos direitos humanos para trazer proteção para essas pessoas. E quando você vê, a gente tem uma abordagem de trabalhar com as pessoas que estão... a gente chama de pessoas que go missing, né? Que são pessoas que estão nessa situação de desaparecimento, que não é apenas as pessoas que são abarcadas pela definição da Convenção de Pessoas Desaparecidas, mas é uma definição mais abrangente. Mas eu diria que, do ponto de vista do direito internacional humanitário, as pessoas desaparecidas, elas devem ter seus direitos respeitados. Não existe uma regulação robusta, como eu disse, como existe nos direitos humanos, mas o que o direito internacional humanitário aborda que, nesse caso, essas pessoas, elas devem ter seus direitos respeitados, e mais do que isso, os estados eles têm essa obrigação de que essas pessoas, digamos, not go missing, que elas não sejam desaparecidas. E existe toda uma regulação e um trabalho do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em relação a como as famílias dessas pessoas também são abordadas, ou seja, existem áreas dentro do CICV em que a gente trabalha com estabelecimento de relações familiares, ou seja, com aquelas pessoas que estão desaparecidas, sobre como você tem delegados no terreno que vão até as famílias e trazem informações e tentam restabelecer os laços familiares entre aqueles que foram desaparecidos e aqueles que e as famílias daqueles familiares.
eu diria também que o direito internacional humanitário ele vai ser aplicável em qualquer situação de conflito armado, independentemente de ser uma situação de desaparecimento ou não. Se aquela pessoa desaparecida vai configurar como uma das categorias de pessoas que são protegidas pelo direito internacional humanitário, o direito internacional, aquela pessoa vai receber a proteção do direito internacional humanitário. Mas o direito internacional humanitário é aplicável uma vez que existe uma situação de conflito armado, tanto de caráter internacional quanto de caráter não internacional. Então, eu diria que seria essa mais a minha resposta. Eu vou me abster de falar sobre o contexto, porque, como eu disse, eu não posso falar a respeito, mas essa, em linhas gerais, é mais ou menos como a regulação ocorre, de pessoas desaparecidas no direito internacional humanitário. Obrigada pela resposta. Vou juntar, acho que a pergunta 2 e 3, porque tem a ver com o mesmo tema. A pergunta 2 foi pela professora Juliette, como regula o uso dos drones? E a terceira pergunta foi de Raquel, que também está dentro dessa temática dos drones. Eu tenho uma dúvida em relação à accountability de um país que viola as normas de direito internacional humanitário. Acho que é uma dúvida que me acompanha desde meu primeiro contato com o direito internacional humanitário, que por acaso foi em um multicourt, que tratava sobre o conflito armado entre dois países com o uso de drones. A partir do momento em que se identifica uma violação de direito internacional humanitário por um país em conflito armado, quais são os próximos processos, os próximos passos para responsabilizar aquele país pelas violações? Perfeito. Sobre a questão dos drones, né? Enfim, tem muitos elementos que a gente pode tratar. Como eu falei novamente, eu não posso falar sobre contextos específicos, eu posso falar mais em linhas gerais, mas o direito internacional humanitário ele regula meios e métodos de guerra, e não existe uma regulação específica para o uso de drones. Então a gente tem que ver os drones como meios que podem ser utilizados para a condução das hostilidades. Então, se a gente pode ver, por exemplo, se drones forem utilizados para conduzir, por exemplo, um determinado ataque, esse drone que está sendo utilizado como uma arma, ele tem que respeitar as normas de condução das hostilidades, ou seja, você vai conduzir um ataque apenas contra objetivos militares ou contra combatentes ou contra pessoas, contra civis que estão participando diretamente de todas as hostilidades ou contra membros de um grupo armado que tem função combatente contínua. Ou seja, respeitar o princípio da distinção. Mesmo se você respeitar o princípio da distinção e o objetivo for um objetivo militar, você ainda tem que analisar as consequências para os civis e o dano colateral que pode ser gerado aos civis em comparação à vantagem militar que você vai adquirir a partir daquele ataque. E ainda assim, mesmo se isso for respeitado, você ainda tem que passar por todo o crivo da precaução, né? Como que existe algum método de guerra que pode ser menos lesivo do que aquele drone que você está sendo utilizado? Eu diria que ainda nós não temos uma regulação específica de drones, mas a gente pode perguntar se isso é mesmo necessário, porque o direito internacional humanitário já dá inúmeras ferramentas para que ataques que se utilizem drones sejam compatíveis ou não com o direito internacional humanitário. Então, a regulação está lá. E sobre a questão da accountability, é uma questão que volta um pouco para a grande discussão do direito internacional público. O direito internacional humanitário, como eu falei no início, ele não existe um meio de accountability, um tribunal, uma corte, né? Então você acaba utilizando outros meios para garantir que os estados, digamos, que os estados cumpram com essas obrigações. A sua pergunta é um pouco assim, é um pouco mais geral, mas eu diria que os próximos passos vão depender de que situação você está falando. Se for uma situação de crime de guerra, por exemplo, não é apenas uma violação de direito internacional humanitário, mas que constitui um crime de guerra, ou seja, que todos os requisitos
para um crime de guerra que estão consubstanciados não apenas ou no Estatuto de Roma, para um caso no Tribunal Penal Internacional, ou um crime de guerra que foi tipificado na legislação doméstica dos Estados, se aquilo for um caso de crime de guerra, você pode trazer esse caso perante a corte, seja ela doméstica ou o Tribunal Penal Internacional, se esse for o caso, ou perante outros tribunais que têm jurisdição sobre crime de guerra. Mas, novamente, esse crime de guerra contra indivíduos, porque o direito internacional penal se refere ao processo de indivíduos, não de estados. Se for um tratado, a violação de um tratado em um conflito armado internacional lidando com 2 estados, e esses 2 estados, de alguma maneira, aceitam a jurisdição da Corte Internacional de Justiça e aceitam ser julgados pela Corte naquele caso específico, esse caso vai ser tratado pela Corte, mas os passos eles vão depender do mecanismo que você pode acessar baseado em outras circunstâncias. E essa é uma questão que é além do direito internacional humanitário. Mas o que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha faz é o que eu falei para você, o diálogo humanitário. Quando existem violações, o CICV vai até as partes do conflito, conversam com eles de maneira confidencial, bilateral e neutra, e dizem o que está sendo violado e o que eles podem fazer para que essas violações não ocorram mais. Mas não é... Nós, enquanto CICV, o CICV não participa, por causa da nossa neutralidade, de nenhum processo criminal, é basicamente baseado em diálogo humanitário bilateral com as partes do conflito para influenciá-los e trazer a atenção deles digamos, os danos às vítimas e as violações ocorridas e o que pode ser feito para que essas violações não ocorram mais. Mas não existe um meio de accountability que você pode comparar com outras cortes e outros tribunais. Você tem que pensar de maneira mais é um gap, mas a gente tem que utilizar os meios que estão acessíveis a nós, sabe? Obrigada pela resposta novamente, Júnior. Aqui a próxima pergunta é de Danilo. Ele perguntou: existe diferença entre a atuação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a Cruz Vermelha Nacional presente nos demais países? E justamente com essa pergunta, eu também tenho uma dúvida, é um pouco ligada. Qual seria a diferença entre as ações do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e as ações de Peace Missions? Uhum. Ok, então eu acho que essa pergunta do Danilo foi ótima, porque existe uma diferença. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele é incluído no que a gente chama de maneira mais abrangente no movimento internacional da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, que tem 3 componentes. É o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV, as sociedades nacionais, que cada país tem a sua sociedade nacional, no caso do Brasil, a Cruz Vermelha Brasileira, enfim, e existem outros países com sociedades nacionais também, por exemplo, Sociedade Nacional Cruz Vermelha Colombiana, Cruz Vermelha Argentina, e essas sociedades nacionais elas têm um mandato diferente, elas não atuam apenas, também atuam em tempos de paz, né? O mandato principal delas não é atuar em conflito armado, mas em tempos de paz. Apesar de que existe atuação em conflito armado também. Então é a segunda parte do movimento, e a terceira parte é a Federação Internacional da Cruz Vermelha do Crescente Vermelho, que digamos, o órgão internacional que reúne todas essas sociedades nacionais. São 3 partes. E o CICV é uma delas. E o CICV ele tem um mandato específico para conflitos armados. Então a gente só pode atuar em conflitos armados. Por exemplo, em situações de desastre humanitário, a federação geralmente é quem atua, ou em situações de tempo, em questões, por exemplo, de enchentes, em tempos de paz, a Cruz Vermelha Brasileira vai ser a entidade responsável. Mas em situações de conflito armado, é o mandato do Comitê Internacional da Cruz Vermelha de atuar. Então, não confundam Sociedade Nacional da Cruz Vermelha, sociedades nacionais, que são específicas para cada país no direito doméstico, e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é essa organização com personalidade jurídica internacional sui generis.
Então, essa seria a minha resposta para o Danilo. E para a sua pergunta, Maria, a UN Peacekeeping Missions, né, as missões de paz da ONU, são missões, enfim, são missões da ONU específicas para, enfim, tem várias questões, né, para manutenção da paz ou para construção da paz no período pós-conflito, e isso tem um mandato totalmente diferente do que a gente faz. Isso eu diria, tem uma eu acho que, assim, a natureza é bastante diferente. Começa que são 2 organizações totalmente diferentes, e a gente está falando de ONU, e a CICV, a gente está falando de CICV, é bem diferente. As missões de paz da ONU geralmente têm um período, determinado, e elas existem até o momento em que se precisa ter aquela construção da paz ou aquela manutenção da paz, enquanto a Cruz Vermelha, nós temos delegações no terreno de maneira indeterminada, e elas existem lá, independente se aquela região tem um conflito armado ou não. Ou seja, não existem missões que nós enviamos, mas existem delegações no terreno em que nós fazemos um trabalho de assistência humanitária e um trabalho jurídico junto às autoridades do país, ou prestando assistência àquelas pessoas afetadas pelos conflitos armados, de maneira aberta, de maneira indeterminada, enquanto a missão de paz da ONU tem um mandato bastante específico, que é focado num contexto específico, enquanto o nosso trabalho é bem mais abrangente. E como fala, missão de paz se relaciona à paz, né? Então, a situação, a ideia não é você ir diretamente influenciar um conflito armado e como as partes podem parar de violar o direito internacional humanitário, mas se refere à construção da paz, como auxiliar um determinado país que enfrenta uma situação bastante complicada por causa do contexto pós-conflito, né? Como mediar entre as partes as partes do conflito armado, sejam elas partes estatais ou não estatais, enquanto que para a gente não, para o CICV não tem a ver com é um mandato bastante específico para a situação de conflito armado, ou seja, como fazer com que as partes do conflito armado cumpram com o direito internacional humanitário, ou também, não apenas nesse sentido, mas como que elas podem se preparar em caso haja uma situação de conflito armado, né? É como que elas podem estabelecer órgãos, como elas podem ter legislação doméstica no caso de violações que ocorram, para prevenir esse tipo de violação se o conflito armado existir. Então, é bastante diferente a natureza de trabalho dessas 2 entidades. Muito obrigada. E eu acredito que vamos para a nossa última pergunta, que é de Ana Clara. Você poderia indicar algum livro para quem está começando a estudar o direito internacional? Boa pergunta. Tem muitos livros que a gente pode utilizar. Eu confesso que eu acho que talvez seja um pouco da minha influência pelos moot courts, de que eu utilizei bastante literatura estrangeira nos meus estudos, até por causa dos moot courts, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais focar em literatura nacional, e boa literatura nacional, para também se engajar no que nós, enquanto círculos brasileiros, estamos escrevendo a respeito também. Mas eu vou falar da minha experiência pessoal, do que me ajudou. Um livro que me ajudou muito quando eu estava iniciando os meus estudos em direito internacional público foi o Brown's Principles of Public International Law, que foi um livro do professor James Crawford, que eu utilizei, assim, claro que é uma literatura estrangeira em língua inglesa, mas foi um livro que me ajudou bastante para saber os fundamentos. E um livro que eu recomendo é para direito internacional humanitário, International Humanitarian Law, do professor Marco Sassoli, que é um livro que eu utilizei nos meus estudos,
que daí é especificamente direito internacional humanitário, ele cobre todos os temas de direito internacional humanitário. Então, é um livro bastante robusto. Mas eu tenho uma dica, eu acho que é ainda melhor para vocês. Existem databases muito boas que ensinam o direito internacional humanitário, e uma, inclusive, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Infelizmente, é uma database que atualmente está apenas em inglês, né? Alguns você também consegue baixar, fazer o download no site em espanhol, se eu não me engano, tem alguns idiomas também. Mas essa é uma database interativa, você tem estudos de caso, você tem sílabos de disciplinas, você tem resumos de temas, você tem dicas de contextos, perguntas sobre, tipo, por exemplo, estudos de caso. Então, eu altamente recomendo essa database para qualquer pessoa que queira começar a estudar o direito internacional humanitário. É gratuita, robusta, tem muitos elementos lá. Eu posso compartilhar o link com vocês, eu não sei se eu consigo fazer por aqui, mas eu posso compartilhar com a Maria ou com vocês, depois vocês compartilham com as pessoas, eu não sei como a gente pode proceder, mas eu acho que é um livro, na verdade foi publicado um livro físico pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 2 edições, e desde 2016 ele é inteiramente online, então eu acho que é muito bom para qualquer pessoa que queira estudar direito internacional humanitário. Muito obrigada. Eu acredito que você pode mandar o link por aqui, que aí a Raquel, como ela está com conexão no YouTube, ela consegue mandar lá no chat do YouTube, eu acredito eu. Perfeito. Assim eu farei. Pronto, obrigada. A gente que agradece, realmente muito interessante as suas dicas. Hoje vão ser bem úteis para a Ana Clara e para mim também, particularmente. Ótimo. E pronto, Raquel, ele já colocou aqui no chat, se você puder botar lá, por favor. Obrigada. E surgiu uma sexta pergunta aqui, que é de Raquel também. Tem uma pergunta a mais sobre a carreira internacional mesmo. Acredito que, como eu, muitas pessoas têm interesse em cursar mestrado ou doutorado no exterior, mas têm medo de tentar por achar que o processo é muito difícil. Você tem alguma dica para conseguir ingressar em um mestrado no exterior? Eu acho essa pergunta ótima, porque eu me fiz essa pergunta também há anos atrás. A primeira coisa que eu vou falar é, voltando ao que eu falei no início, a desmistificação da carreira internacional. Eu acho que tem. Eu acho que a gente recebeu uma última pergunta. O que eu comentei foi o livro, eu posso comentar aqui também, International Humanitarian Law, que é do professor Marco Sassoli. Eu vou colocar aqui o nome e vocês podem acessar depois. E eu passei o link também do How Does Law Protect in War, que é esse livro do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, assim, que está uma database no nosso website que vocês podem acessar da mesma maneira. International Humanitarian Law, eu esqueci do law. O que eu ia comentar sobre isso é um processo longo e que pode parecer difícil, mas a minha primeira dica é fazer etapa por etapa e não enxergar como um processo difícil. Se a gente enxergar como um processo difícil, o processo é mais doloroso do que deve ser. Então, essa é a minha dica. Eu diria assim, a primeira coisa é pensar se isso é realmente algo que você quer fazer, porque existem vários elementos. Se a sua intenção é retornar para o Brasil, às vezes um mestrado no exterior não é uma opção tão interessante. Se você quer apenas uma especialização fora, talvez, mas voltar para o Brasil talvez vale mais a pena. Se você quer fazer doutorado no Brasil, é mais difícil você conseguir validar o seu diploma do exterior no Brasil, principalmente se você tem um mestrado de apenas um ano, um LLM. Então, são coisas a se considerar. Se você quer ter uma carreira vivendo no exterior e trabalhando por organização internacional, eu diria que ter um mestrado no exterior é algo que auxilia nesse processo.
Eu acho que o que eu fiz na minha experiência é, desde cedo, sempre soube o que eu queria fazer. Eu comecei a mapear, desde muito cedo, todas as universidades em que, primeiro, que eu tinha interesse e que ofereciam bolsa. Como vocês sabem, é muito difícil. Então, eu não poderia fazer um mestrado no exterior sem bolsa. Então, eu meio que eu tive que balancear entre lugares e instituições que ofereciam bolsa versus instituições que ofereciam bolsa e que, ao mesmo tempo, forneciam o programa que eu gostaria de cursar. Então, eu acho que esse mapeamento ele é o primeiro passo para você saber onde você está aplicando. E todas as universidades fornecem, maior parte das vezes, todas as informações de documentos, o que é necessário, nos respectivos sites. Depois que você faz esse mapeamento, eu fiz, por exemplo, um mapeamento dos documentos que eram necessários para cada universidade que eu apliquei, em questão de valores, tem muitas questões envolvendo tradução de documentos também, cartas de motivação que você tem que pedir, que você tem que escrever a sua, mas também cartas de referência, e todas essas cartas elas têm que ser bastante alinhadas com o que você quer na sua carreira, mas também com o que o programa tem a oferecer. E, e não é uma coisa que você pode fazer do dia para a noite. Você tem que pensar e escrever essas cartas com uma certa. Tem que refletir sobre isso. Tem os testes de proficiência, dependendo de onde você faz, se é um mestrado cujo idioma é inglês, os testes de proficiência, que também tem que fazer com certa antecedência. Recolher os documentos que as universidades pedem, histórico escolar, diploma, traduzir esses documentos. Todos esses elementos, eles demoram um certo tempo. Então, eu não diria que é um processo difícil, mas a dificuldade vem do quão demorado e do quão, assim, custoso ele é, tanto em termos financeiros quanto em termos de tempo. Por isso, a minha dica é mapeiem essas universidades, os elementos, os documentos, com certa antecedência. É sempre bom fazer com certa antecedência para fazer com calma. E eu acho que se torna mais factível, sabe? Falem com os professores em que vocês querem pedir as referências, conversem sobre os interesses de vocês, mandem e-mail para essas universidades, eles geralmente têm e-mails abertos para vocês tirarem dúvidas, conversem com as pessoas que já estudaram nessas universidades via LinkedIn, outros networks. Eu acho que é super legal fazer esse network e contatar essas pessoas. Tentem fazer isso o máximo possível, porque isso ajuda, sabe? Então, não é um processo difícil, mas é um processo doloroso. E eu acho que se torna difícil quando esses elementos não são colocados em perspectiva. Existem custos, e eu acho que isso é uma grande dificuldade dependendo das condições socioeconômicas. Para mim, era uma questão muito difícil. Então, eu fui bem criterioso, eu só apliquei para onde eu achei que eu poderia, por exemplo, ter grandes chances de bolsa, porque eu não tinha, digamos, todas as condições financeiras para aplicar para todos os programas, né? Programas dos Estados Unidos são muito caros de se aplicar, enquanto se você compara com programas da Europa. Então, você tem que pensar também aonde faz mais sentido ter um mestrado. Se você quer, por exemplo, trabalhar em organizações em Nova York, na ONU, então talvez considerar mestrados lá, se você quer trabalhar com questões que são mais afetas ao direito humanitário, muitas coisas ocorrem em Genebra, então talvez o mestrado em Genebra faça mais sentido, ou trabalhar com direito nacional penal, tem muitos mestrados na Holanda ou na Haia que são mais direcionados nessa área. Então, considerem esses pontos. Todos esses elementos têm que ser considerados antes. Então, acho que essas seriam um pouco das minhas dicas. Mas, assim, eu tenho muitas outras dicas para compartilhar. Então, eu posso deixar meu e-mail também, meu LinkedIn. Se sintam à vontade para me contatar, para conversar. Eu realmente estou disposto. Como eu falei, eu quero um dos meus maiores sonhos, objetivos é ver cada vez mais brasileiros e brasileiras trabalhando no exterior e tendo uma carreira internacional em direito humanitário, em direito nacional de maneira geral. Então, à medida de que eu puder ajudar e auxiliar nesse processo, para mim é muito importante e um prazer. Então, estou à disposição para todos aqueles e aquelas que queiram conversar ou dicas nesse sentido. É isso. Muito obrigada, Júlio, pela exposição. Parabéns pela sua trajetória, realmente inspiradora essa trajetória. E em nome da CDI, como todo, agradecer por aceitar o convite, por estar aqui, por explanar tão bem assim
realmente incentivar todo mundo que está assistindo a, né, realmente, quem quer poder realmente estar nesse meio. Muito obrigada, de verdade. E acredito que não temos mais perguntas, então só realmente reiterar os agradecimentos. Obrigada ao público também que está assistindo, a Raquel aqui do apoio, a toda a CDI como geral, né, que está organizando o terceiro CODIRE, e também avisar que amanhã tem às 10h30 o painel de Direito do Mar, e às 13 horas também temos a de Arbitragem Internacional, ambas vão ser fantásticas, e aguardo vocês lá. Obrigada, Júlio. Obrigada a todos. Tchau, tchau.